meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, Tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto aos seios de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a Ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me, os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Isaías 53, versículos 1 ao 7. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Nós lemos dois textos do Velho Testamento, mas dois textos chamados de messiânicos. Salmo 22 é um salmo messiânico. Isaías 53 é uma profecia messiânica. O que significa isso? São dois textos que apontam para o Messias, que apontam para Jesus. Os dois textos falam sobre a crucificação de Jesus, falam sobre o seu sacrifício, a sua paixão na cruz do Calvário. E eu sei que é um texto, e a história da morte de Jesus na cruz é muito conhecida por todos nós.
nós já lemos, já assistimos filmes, já vimos peças na igreja, nós celebramos todo o primeiro domingo de cada mês, nós celebramos a Santa Ceia, que aponta para esse sacrifício bendito que foi realizado lá na cruz do Calvário. Mas às vezes me parece que de alguma forma a gente esquece que o que Jesus fez lá na cruz do Calvário, ao morrer por nós, ao se entregar por nós, não foi apenas para nos salvar. Claro que o propósito principal da morte de Jesus na cruz do Calvário, do sacrifício de Jesus no Calvário, foi para nos garantir o direito à salvação. Mas nesse pacote de salvação vem outras coisas, porque lá na sua cruz Ele levou sobre si as nossas misérias. Um dia desses eu estava caminhando com a Raquel, eu até coloquei esse vídeo lá no Instagram, e ela me fez uma pergunta: como é que eu posso fazer para me sentir amado por Deus? E eu disse: só existe uma forma: olhe para a cruz. Quando você olha para a cruz de Cristo, você vai ver a maior declaração de amor. Ninguém te amou como Ele, ninguém te deu tanto amor, e ninguém foi a tão horrenda e tão horrendo sacrifício, e tão horrenda consequência para demonstrar amor por alguém como o Senhor Jesus. E lá naquela cruz, Jesus estava levando todas as nossas mazelas, Jesus estava levando todas as nossas complexidades, as nossas questões, a cura para todos os nossos traumas, a cura para todos os nossos males, para todas as nossas angústias, para todos os nossos conflitos internos, para todos os nossos questionamentos. É maravilhoso quando a gente começa a entender isso aqui, que exatamente aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, naquele dia em que Jesus se deu por nós em sacrifício, ali estava sendo consumado o grande e maravilhoso plano de salvação traçado por Deus desde a eternidade. A partir dali, o homem pode chegar novamente diante da presença de Deus. O véu do templo foi aberto, e ao abrir-se o véu do templo, nós podemos ter acesso à presença de Deus novamente. O que era feito apenas pelo sumo sacerdote, lá no lugar santíssimo, uma vez por ano, agora a graça veio e escancarou a porta da presença de Deus. E nesse conjunto de benefícios que a Bíblia nos diz que nós podemos ter com o projeto da salvação, a gente olhando para a cruz, nós vamos ver quantas coisas estão lá, quantas coisas foram levadas sobre os ombros de Jesus. Eu lembro que uma das cenas mais impactantes que a gente vê quando assiste um filme que relata a história de Jesus e da sua crucificação, é uma cena revoltante. É a cena que o povo clama para que soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. Se fosse no nosso tempo agora, o que ia ter de hashtag, né, contra Pilatos e contra os sacerdotes e contra aqueles, e os que iam ter também contra o próprio Senhor Jesus. Mas naquele dia, quando alguém era crucificado, quando uma pessoa seria crucificada e já tinha sido dada a sua sentença, a sua cruz já tinha sido feita, com os tamanhos e medidas daquela pessoa. Já havia sido feito ali todo o projeto da cruz que Jesus levaria, porque ele já estava condenado. No último instante, Pilatos quis tirar Jesus desta situação. Pilatos via que aquele homem era um homem santo,
que não havia nada de errado, que não havia nenhum pecado, nenhum crime na vida daquele homem. E ele tenta salvar, e ele lembra que naquela ocasião era costume dos próprios judeus que se soltasse um criminoso, que se alforriasse um criminoso. E pensando nisso, faz-se a proposta. Está ali Barrabás, um revolucionário, alguém que não era muito bem amado pelos romanos, e na hora em que se propõe a troca, deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos, veja só o que acontece. Quem queria matar o criminoso era o Império Romano, e quem queria matar Jesus era a religião. Nem sempre, irmãos, a religião está do lado do certo. A religião, ela é perversa muitas vezes. A religião, ela é endurecida pelos seus dogmas. A religião pesa muitas vezes. A religião cega. A religião se sobrepõe aos relacionamentos do homem com Deus muitas vezes. A religião se coloca, como por assim dizer, até pelo seu nome, esse religário, que religião nada mais é do que uma ideia de religar, de religação do homem com Deus. Mas a religião às vezes entra com uma proposta de religar a pessoa ao seu próprio confinamento religioso, e às vezes impede o homem de se encontrar com Deus, e foi o que aconteceu nesse dia. O Império Romano, a política, o governo dos homens queriam libertar Jesus. Os gentios queriam libertar Jesus, mas os judeus queriam prendê-lo, queriam matá-lo. Os líderes religiosos queriam que ele morresse. E os líderes religiosos, infelizmente, por terem o poder da comunicação, por terem a investidura da religião, por transparecerem muitas vezes uma áurea de santidade, de autoridade, de carisma, de charis, carisma, consegue manipular o povo. E o que tem de manipuladores, de gente aí, não está fácil, irmãos. Gente que se coloca diante do povo e nem deixa o povo ver Deus. É gente que quer ser vista como Deus, que quer ser amada como Deus, que quer ser referenciada como Deus. É gente que se interpõe entre o povo e o Deus a quem esse povo procura. Está, olha, cheio disso. O dia que eu estiver fazendo isso, pode mandar eu sair fora, me empurra, sai da frente, pastor, que eu quero ver o Senhor. Nós temos falado para os pastores desta igreja, para os aspirantes, que a nossa missão é manter a igreja atenta ao Senhor. Mas infelizmente ou felizmente, estava tudo no projeto de Deus. A Bíblia diz que não foram os homens que tiraram a vida de Jesus, mas que Ele a deu por vontade própria. Sabe por quê, queridos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que estava ali naquela cruz, irmãos? Na cruz estava a nossa solidão. Salmo 22, versículos 1 e 2: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava levando naquela cruz a solidão dos homens. O homem que vive em solidão é o homem que sofre. A solidão, ela é um dos piores carrascos da vida de uma pessoa. Existe muita gente que opta, que escolhe viver sozinho, mas viver sozinho não significa viver em solidão. Solidão não é um estado
em que a pessoa está sem companhia. Não é isso. Nós muitas vezes queremos estar em solitude, queremos estar sozinhos. Existe muita gente hoje pelo desenvolvimento da humanidade, muitos adolescentes, quando estão saindo da adolescência, que já começam a ganhar o seu dinheiro, que completam 18, 19, 20 anos, já querem alugar o seu apartamento para se livrar desse pai chato, dessa mãe chata, porque quer ficar sozinho para não ter ninguém para quem preste conta. A geração de hoje está assim, ameaçando, dizer: não, eu vou embora e eu vou alugar um apartamento para mim, para eu ter a minha vida. Eu sempre digo para os pais, os nossos filhos são nossos até os 18 anos. Depois que eles completam 18 anos, eles é que decidem se eles vão ser nossos ou não. Nós perdemos o poder sobre eles, infelizmente. Mas há muita gente, alguns que mudam de cidade, que vão trabalhar em outras cidades e por opção, por querer, vão e vão viver sozinhos. E tudo bem, depois ela vai construir a sua rede de relacionamento. Mas existem aqueles que estão cercados de pessoas, que estão dentro de uma casa, de uma família muito numerosa, aqueles que trabalham dentro de uma empresa que tem muitos colegas de trabalho, mas que estão vivendo numa solidão terrível, porque a solidão nada mais é do que a falta de vinculamento emocional, a falta de um vinculamento significativo, é a falta de pertencimento. Eu digo que a solidão é a dor de não pertencer, de não se sentir parte, de não se sentir cabível, de não se sentir em lugar nenhum. É alguém que parece que nunca encontrou o seu lugar. Ele diz, ou ela diz: quando eu for para a faculdade, eu vou ter vários amigos. Quando chega na faculdade, começa o pessoal, cada um buscar a sua turma, e existe algo nessa pessoa que não consegue estabelecer vínculos com outras pessoas. E aí vem um processo de isolamento, e aí a solidão começa a tomar conta do coração. A pessoa começa a se sentir inadequada, desprezada, abandonada, solitária. Existe uma síndrome, a síndrome do abandono. Acontece muitas vezes quando um dos pais não tem uma presença significativa para a vida desse filho, ou quando muitas vezes os dois não são presença significativa para esse filho. Quando um pai vai embora de casa muito cedo e a mãe fica só, e ela ameaça muitas vezes numa hora de desespero, dizendo: se você, menino, continuar desse jeito, eu também vou embora. Aí aquela criança cresce com aquele senso de que a qualquer momento ela vai ser abandonada. Por natureza, o ser humano já é o ser do abandono. Ele nasce, e quando ele vem ao mundo, ele não sabe para que ele existe, quem ele é, se não for a mãe que o abrace e o valide de quem ele é. E o tempo todo essa mãe vai validando o filho, o pai vai validando o filho. É o pai que chama a filha de princesa, é a mãe que chama o filho de meu príncipe, que vai investindo, que vai colocando sobre essa criança um significado de existência. Só que se essa criança não tem isso, ela pode lá na frente se sentir um ser solitário, um ser abandonado, que não pertence a lugar nenhum. Ele não sabe de quem ele é, porque o pai não o acolheu, a mãe não suportou e não conseguiu ser suficiente para essa criança, e ela cresce assim.
solitária. A solidão é algo muito dolorido e doloroso para os idosos. O idoso é um ser de solidão, irmão. Porque assim como muitas vezes, por incrível que pareça, uma coisa semelhante entre idoso e adolescente, que a gente acha que não tem nada a ver, mas o idoso, ele não sabe de que casta ele é, ele não sabe de que lugar ele é, ele não sabe em que lugar ele cabe, porque ele já não é mais jovem, ele já não é provedor, ele já não é aquele que se mobiliza, ele tem muita sabedoria, muito conhecimento, mas não tem energia, não tem movimento e não tem voz. As pessoas não ouvem os idosos, mesmo ele sendo aquele que proveu tudo para os seus filhos. Agora ele começa a estar sendo colocado numa posição de que só o que basta para ele, só o que resta para essa pessoa é o fim. E aí a solidão vem, não cabe em nenhuma conversa. Quando vai conversar com alguém, vai falar de coisas que ninguém mais quer ouvir, porque quem quer ouvir, que antigamente não era do jeito que é agora, ninguém ouve. A mesma coisa acontece com o adolescente, porque o adolescente é um ser deslocado, ele não é criança e nem tampouco adulto, porque quando ele se comporta como criança, a mãe grita de lá, tamanho homem, e quando ele se comporta como adulto, a mãe diz, ainda nem saiu das fraldas, e aí não sabe exatamente qual é o lugar dele. Se ele sai de casa e ele dentro da sua casa é o revoltado, lá na escola ele é o tolo, ele não encontra espaço. Então é um momento difícil, mas lá na cruz Jesus levou a solidão. Você que não consegue se vincular a ninguém, você que não consegue encontrar nenhum relacionamento significativo e importante, você que se sente vazio, com uma existência sem significado, você que muitas vezes pensa da seguinte forma: se eu morrer hoje, não vai fazer falta para ninguém. Jesus levou a tua solidão lá na cruz do Calvário. Ele estava só. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz estava a nossa tristeza. Salmo 22, versículo 14, ele diz: derramei-me como água, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Aqui está a afirmação de que Jesus assumiu a nossa tristeza. Existe uma tristeza que é sintomático da depressão. Uma tristeza persistente, prolongada por mais de 20 dias, sem nenhum evento significativo, sem nenhum nexo causal real, pode ser sintoma da depressão. Quando o mundo fica cinza, quando tudo parece estar sem cor, quando não há brilho, quando tudo perde o valor, e aquela tristeza que assola, que solapa o coração, de repente a pessoa vê todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, e ela não consegue ficar feliz. Pode ser sintoma da depressão, pode ser rebaixamento de serotonina, pode ter todo esse aspecto psicológico e fisiológico também. Mas existe uma tristeza que é provocada pelo distanciamento de Deus. Quando a gente se distancia de Deus, não adianta a gente buscar em qualquer outro lugar, em nenhum lugar, a verdadeira felicidade, queridos. Porque a felicidade não pode ser patrocinada pelo dinheiro que eu ganho. A felicidade não pode ser patrocinada pelos programas que eu faço.
A felicidade nunca vai ser patrocinada pelas viagens que eu faço. A felicidade nunca vai ser patrocinada pelas conquistas materiais, pelo emprego, pela minha intelectualidade, pela minha sabedoria. Nada disso vai patrocinar para mim uma vida feliz. A única coisa que pode patrocinar para o meu coração a verdadeira felicidade é o patrocínio da graça de Deus, daquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Ele levou a nossa tristeza. Pastor, Deus levou então essa capacidade de me entristecer? Não, porque se Ele levasse a capacidade de entristecer, Ele te transformaria numa coisa, te coisificaria. E você é uma pessoa, você é um ser humano que não se entristece. Ele é um ser humano pesado, ele é um ser humano difícil de conviver. O único ser humano que não se entristece, não sente dor, arrependimento, é o psicopata. O psicopata não tem afetos, então ele não tem tristeza. Para ele tanto faz se você está feliz ou triste. Então ele não levou a nossa capacidade de entristecimento. Ele levou aquela dor que nos esmaga, aquela tristeza que nos impede de caminhar. Ele não levou a tristeza que eu sinto quando eu perco um ente querido, porque é essa tristeza que me mostra a minha limitação, a minha finitude, e que me faz olhar para Ele e desejar a vida eterna. Mas se você está vivendo uma vida o tempo todo cabisbaixo, triste, abatido, Ele assumiu a sua tristeza na cruz. Na cruz, o coração de Jesus fez-se como cera derretida, derreteu-se dentro dele. Isso é dito para nos fazer entender a dimensão da tristeza que se apoderou do coração dele. Sabe por quê, queridos? Lá estava a minha e a sua tristeza sendo absorvida, sendo experimentada e sendo oferecida na cruz. Na cruz estavam os nossos complexos de inferioridade. Isaías 53, que nós lemos a parte B do versículo 2 e o versículo 14. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olhamos para Ele e não tinha beleza. Sabe de uma coisa, querido? Ele levou a nossa feiura. Ele levou esse complexo de inferioridade. Ele levou sobre Ele essa ideia que você tem sobre você mesmo, que diz que você não serve para nada, que você não é ninguém, que você não vai sair do lugar. Um dos maiores problemas do nosso tempo chama-se autoestima. Qualquer tipo de sofrimento com a autoestima, qualquer tipo de desvio da autoestima, seja para cima ou para baixo, é sofredor. Tem muita gente que se sabota, tem muita gente que estuda, mas quando vai fazer a prova, sempre vai achando que não vai ser o melhor, que vai ser o pior. Tem gente que ensaia, mas sempre vai achar que a apresentação vai ser a pior. Tem gente que se arruma, se maqueia, se penteia, se arruma, se ajeita, vai para o espelho, sai do espelho, acende a luz, apaga a luz, faz o olho, faz o rosto, penteia o cabelo, muda a roupa e sempre vai achar que está feia. Tem gente que sempre olha como se estivesse abaixo de todo mundo, como se as pessoas fossem sempre lá em cima e ela sempre aqui embaixo. Querido, se só existe você, só existisse você,
de ser humano pecador no universo, Jesus teria morrido na cruz só por você. Quando Deus olha para você, Ele não olha para você entre a multidão. Quando Ele olha para você, é você e Ele. Quando você canta, mesmo que você desafine, Ele não ouve a você com um diapasão, Ele ouve com um coração cheio de amor. Quando Ele olha para você, Ele olha para a menina dos olhos dele. Quando Ele olha para você, Ele olha para aquilo que foi feito lá na cruz do Calvário. Ele olha para o preço que você custou. Ele olha para aquele Cristo desfigurado, deformado, pelas muitas pancadas que recebeu, por todo o castigo que lhe foi colocado, totalmente desfigurado, mas ali Ele estava levando o peso dos teus pecados, das tuas máculas, dos teus complexos de inferioridade, da tua autoestima derrotada. Ele estava lá para dizer: você é tão importante, mas tão importante, você é tão amado, mas tão amado, você é tão desejado, é tão querido, que eu vou à cruz por causa de você. Não tem a ver com a cor dos teus cabelos, com o tipo de cabelo que você tem, não tem a ver com a tua altura, graças a Deus. Não tem a ver com a cor dos teus olhos, não tem a ver com a roupa que você veste, com a tua conta bancária, não tem a ver com nada, tem a ver só com você. Ele te ama. Olhamos para Ele e não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele levou a tua feiura. Irmão, você não é feio, porque Jesus levou a nossa feiura, irmão. Porque o que enfeia o homem é o pecado. Mas quando mais próximos de Deus nós ficamos, mais bonito a gente fica. Na cruz estavam as nossas culpas. Isaías 53:6 diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquela cruz estavam os nossos pecados. Satanás não tem direito de ficar te acusando, de ficar te massacrando. Todos os nossos fardos, todos os nossos pecados estão sendo ali naquela cruz carregados por Jesus naquele dia difícil, naquele momento cruel em que Ele está sendo entregue na crucificação. O diabo não tem direito de lhe acusar, ninguém tem direito de te acusar, irmão. Preste atenção no que eu vou dizer para você. E eu vou falar aqui com os pais. Liberte-se das suas culpas com relação aos seus filhos. O ser humano mais culpado deste mundo são os pais, irmãos. Pai é bicho culpado. Pai acredita o tempo todo que ele tem culpa de tudo que acontece na vida dos filhos. Pai acha que se o filho sair e fazer um monte de coisa errada, a culpa é dele. Disseram até que Freud acha que todo pai, toda mãe é culpado. Existem propagandas, tinha uma propaganda que alguém entrava na porta de psicanálise lá do Freud, e quando ele abria, a culpa é do teu pai. Mas se a gente for carregar a culpa pro resto da vida, sabe o que vai acontecer? A gente vai morrer e não vai consertar nada. Não deixe ninguém acusar. Sabe por quê, meus queridos? Porque você erra como pai, você erra como mãe,
Mas se tiver alguém nesse planeta que ame mais o filho do que pai e mãe, me diga, me mostre, eu quero saber. Porque quanto mais eu amo, parece-me que mais culpado eu sou. Você jamais vai encontrar alguém que te ame mais do que a sua mãe, que ame você mais do que seu pai, jamais. Olha que a Joelma me ama, e eu a amo desesperadamente, mas nunca haverá um amor igual ao amor de uma mãe e de um pai. Então você, pai e mãe, em nome de Jesus, seja liberto das suas culpas, seja livre das suas culpas. Não estou dizendo para você ignorar o que você fez de errado, mas para que você seja livre, para que você se perdoe, para que você tire esse fardo sobre as suas costas, porque Jesus já levou sobre si as nossas transgressões. Jesus já pagou com seu próprio sangue por essa libertação. Ele assumiu as nossas culpas. Lá em 1 João 1,7 está escrito que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Na cruz estavam todas as nossas tribulações. Salmo 22:11 ele diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há ninguém que me acuda. Que afirmação mais alentadora é essa? Todos nós passamos por lutas, por tribulações, por tempestades, mas até essas lutas Jesus já previa. Até essa tribulação que você está passando, que não é uma grande tribulação, porque nós não vamos passar pela grande tribulação, Jesus já levou ela na cruz. Jesus já pagou um preço para que você seja livre disso. Pare de ficar ilustrando a sua tribulação. Pare de ficar fazendo propaganda da sua tribulação. Pare de ficar falando o tempo todo para a pessoa. Fala para um, fala para outro, fala para outro e para outro que você está numa tribulação. Essa tribulação, esse problema. Tem gente que parece que gosta, vai para a internet e coloca a sua tribulação para todo mundo saber. Isso é desejo de ser amado, irmãos. Isso é gente que está na síndrome do abandono, querendo dar atenção, querendo misericórdia, querendo tapinha nas costas, querendo um olhar de misericórdia de alguém. Pare de ficar falando das suas tribulações para todo mundo. Jesus já levou na cruz as suas tribulações, as suas dores, as suas lutas. Ele está sofrendo tudo isso antecipadamente por você. Sabe, para ilustrar como é que está acontecendo isso na cruz, quem já fez empréstimo bancário, financiamento, sabe que se você adiantar o pagamento, você tem um decréscimo do valor, né? Então alguém diz: não, eu vou fazer o seguinte, quanto você deve? Eu estou devendo 50 mil, 50 prestações de 1.000. Eles vão fazer o seguinte: eu vou pagar a sua conta, eu vou pagar a sua dívida. Então está aqui 50 mil para você. Quando a pessoa que está devendo 50 mil de financiamento vai pagar 50 mil, ela paga 50 mil? Ela vai pagar menos.
Sabe o que Jesus está dizendo? Eu pago e o troco é teu. Já está pago. Ainda vai sobrar dinheiro. Foi isso que ele fez lá na cruz do Calvário. Ele pagou pela tua salvação. Você tinha uma dívida impagável. E a Bíblia diz que toda a cédula de dívida que era contra nós, Ele pegou e cravou na sua cruz. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não teve muita coisa que aconteceu na cruz, mas o tempo não vai dar. Eu vou pedir para você que se colocar em pé, por favor. Feche os teus olhos. Na cruz, Jesus levou todos os nossos traumas, todas as nossas mágoas, todos os nossos distúrbios psicológicos, todas as feridas da alma, todas as nossas ansiedades, todas as enfermidades, aquelas mais profundas e arraigadas dores. Em sua cruz podemos nos tornar livres de todos os pesadelos e verdugos psicológicos, todas as deformações, todas as insanidades do nosso mundo interior encontram terapia na cruz de Jesus. Ele assumiu as nossas dores, levou sobre os seus ombros todos os nossos pecados, Ele assumiu as nossas culpas. Em sua cruz, Jesus cravou a sentença de morte, de punição prescrita contra nós. Ele morreu a nossa morte e sofreu as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na sua cruz Ele venceu os nossos opressores. Os nossos algozes foram subjugados por Ele. Pela força daquele bendito sacrifício, na sua morte temos vida abundante. Se de repente você está aí fazendo a seguinte pergunta: como é que eu tomo posse de tudo isso? É simples. Renda-se. Não resista. Deixa o Espírito Santo banhar o teu coração, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele.